Agradecemos aos irmãos da comunidade de Shalom que iniciaram estas jornadas. Boa noite. Boa noite. Bem-vindos às jornadas de reflexão pastoral do Arciprestado de Braga. Tivemos um tempo de ausência para aqueles que nos acompanhavam todos os anos, no início do ano pastoral. Já o sabemos porquê, mas chegamos certamente mais entusiasmados. Vê-se nos vossos rostos, nas vossas caras. Eu olho para os vossos lábios e vejo o entusiasmo, azul clarinho, cheio de alegria. E uma saudação também para quem nos acompanha em casa ou no trabalho, se o patrão assim permitir, ou noutros lugares, através da plataforma Zoom. É também uma novidade que nos trouxe este tempo e por isso saudamos as dezenas de pessoas que estão connosco, mais de 200 pessoas que se inscreveram para nos acompanhar nestas jornadas de reflexão pastoral. Saúdo também o Padre António Sérgio, que está connosco neste primeiro dia. É o nosso arcipreste, o arcipreste do Arciprestado de Braga, destas comunidades que compõem mais ou menos o Concelho de Braga, no sentido civil, para nos entendermos todos. E também com ele nós damos início a estas partilhas. O ambiente vai ser esse, de partilha. Haverá um momento também em que poderão cada um de vós intervir com a sua partilha ou a sua questão. O mesmo se aplica também para quem nos acompanha a partir do Zoom, que daremos uma oportunidade para podermos também conversar. O essencial destes nossos encontros, destes dias, é uma partilha mútua e um enriquecimento entre nós todos, a partir de um ponto comum, de uma pequena e breve reflexão. Padre Sérgio, nós estivemos aqui há 2 anos e na altura me recordo do teu entusiasmo para este tempo de renovação inadiável. Nós tínhamos feito um percurso muito interessante e agradável sobre a formação bíblica durante 10 anos e demos início a esta temática da renovação inadiável a partir da proposta do Papa Francisco. Padre Sérgio continua com o mesmo entusiasmo? Continuas mesmo entusiasmado? Ou a pandemia ainda deu oportunidade para ainda mais entusiasmar? Para arder e iluminar, como acabávamos quase de cantar. Sim. Boa noite a todos. Obrigado, Padre Marcelino. Eu acho que a pandemia foi uma surpresa para todos e um certo dessituarmos-nos, porque não estamos habituados a isto, não é? Temos os nossos esquemas, estamos muito preparados para os nossos esquemas. Provavelmente agora olhando para trás e fazendo uma avaliação daquilo que estamos ainda a viver, acabamos por descobrir certamente muitas coisas que podem mudar e que podem ser uma mais-valia para a nossa vida pastoral. A motivação continua a ser a mesma, sem dúvida. A motivação é muita. Ainda por cima, e permita-me esta nota particular, quem é daqui da Paróquia São Vítor sabe isso. Ontem eu e o meu colega Paz Carlos cumprimos 22 anos como pároco de São Vítor. Muito obrigado. Só não trouxe bolo porque não se pode partilhar. 22 anos é metade da tua vida. É, exatamente. Eu tenho 44. Também um pouco mais. Contando com as 2 pernas, os 2 braços, mais ou menos. E algum cabelo, exatamente. Mas é uma parte significativa da tua vida nesta comunidade. Como pároco e como padre, sim. Eu fiz 26 anos este ano, portanto, 22 foram passados aqui na paróquia de São Vítor. Nós temos usado muitas vezes essa expressão, dizendo que... Eu acho que foi o Padre Sérgio que inventou a pandemia para não festejar os 25 anos. Por acaso? Para não ter assim uma festa em grande. Ele e o Padre Zé Carlos. Foi, quase. Passaram despercebidos nos 25 anos. Já entreguei tudo. Voltando ao entusiasmo na comunidade. Sim, é verdade. Nós dizemos muitas vezes esta expressão, que nunca tivemos tanto trabalho, mas também nunca estivemos tão motivados para. É verdade que as coisas não foram fáceis e certamente não estão a ser fáceis para ninguém neste arranque, digamos, de um certo regresso à normalidade possível.
Descobrimos certamente muitas coisas que não usávamos, estas ferramentas todas, até para reuniões às vezes mais práticas. Creio que muito daquilo que é o digital hoje também veio para ficar e pode ser uma mais-valia para o nosso trabalho pastoral. A descoberta até, para além do presencial, de muitos outros meios de transmissão de conteúdos, de preparação. Refiro-me, por exemplo, aos vídeos, coisas que no online é muito mais fácil passar, temos usado com muito mais frequência e também temos recebido um feedback muito positivo desta forma de passar a mensagem cristã, sem ser um pregador que está ali, um catequista que está em frente às pessoas durante meia hora, 20 minutos, fala. Alguns vão adormecendo, outros vão espreitando para o telemóvel, mas na realidade creio que esta pandemia há também ajudar-nos a perceber novas realidades e novos desafios que nós podemos enfrentar, coisas que podemos aproveitar muito bem, como uma mais-valia para o nosso serviço pastoral, mesmo sabendo que tudo aquilo que é presencial na nossa fé, na celebração da nossa fé, na vivência da nossa fé, da nossa fraternidade, faz falta e é necessário, não é? Sim. Nós, para os que nos acompanham e que provavelmente não sejam da nossa diocese, nós estamos no 2º ano sobre a temática da caridade. E cada um dos anos nos propõe um lema que começa sempre onde há amor. Vivemos o ano que passou onde há amor, há um olhar. E este ano que estamos a iniciar repete onde há amor, nascem gestos. Nós tocaremos provavelmente os gestos, mas estamos centrados aqui na parte onde há amor, digamos assim. Escolhemos esta temática da oração para, a partir desta fonte de amor que nos vem de Deus, podermos talvez inspirar depois os nossos próprios gestos. E o tema é um tema que nos propõe uma reflexão interessante. Rezar é complicado. E para iniciarmos, o Padre Sérgio quis colocar mais pontos a esta partilha. E não só faz a pergunta, rezar é complicado? Então começamos pela afirmação. Rezar é complicado, ponto. Uma admiração, rezar é complicado. Ou a pergunta, rezar é complicado. Padre Sérgio, explica-nos isso. Como é que este tema se pode conjugar com estas diversas pontuações? Eu escolhi para partirmos daqui porque na equipa que nos acompanha, com quem trabalhamos ao longo destes últimos meses e nas últimas semanas intensivamente para prepararmos esta jornada de 4 dias, discutimos muito, para além do tema, fomos discutindo sempre a questão do português, qual é que devia ser. Chegamos inclusive a dizer que era sem pontuação alguma. Simplesmente cada um dará à frase a entoação que quiser. Se é afirmação, se é exclamação, se é interrogação. Porque creio que todos nós nos revemos nisto, certo? Todos nós nos revemos nisto, de uma forma ou de outra. Podemos dizer simplesmente, é complicado, ok? Por muitas razões. Certamente ao longo destes dias teremos a oportunidade, e não faltará, e convido mesmo para os próximos dias, na riqueza daquilo que já preparamos para partilhar convosco, a perceber se é mesmo verdade, se é complicado, ponto e basta. Se é uma exclamação de quem diz que até já fez muito esforço, mas levanta os braços e diz, por muito que eu tente, é complicado. Ou então quem diz que é tão fácil, honestamente, por exemplo, para mim, e obrigado a quem esteve connosco nesta noite, que nos vai acompanhar toda a semana, até não foi nada complicado rezar. Verdade? Até não foi nada complicado rezar. O livro que eu recentemente comprei e que fala sobre oração é um livro de um padre jesuíta americano, James Martin, e a primeira frase do livro dele é esta: todos podem rezar. Pronto. É assim tão complicado? O que é que se passa nas nossas cabeças para que seja tão complicado rezar? Há alguma possibilidade também de nós descomplicarmos? Nós dizemos no título também deste encontro de hoje específico que é uma prioridade na renovação. Vamos deixar a resposta do complicado para mais à frente, ou para estes dias, ou sei lá, para a eternidade. Mas voltando, situando-nos nesta prioridade, porque é que é uma prioridade a oração na renovação inadiável? Nós já abordámos em outros encontros passados
um pouco essa temática da renovação e das suas prioridades, mas voltamos para todos nos situarmos aqui um pouco melhor. Porque é que é a prioridade da renovação inadiável? Se quiserem ir embora rapidamente, eu dou a resposta. A resposta é esta e é do próprio Jesus. Sem mim... Nada podes fazer. Pronto, vamos embora? Boa noite, até amanhã. Está feito. Amanhã Continuamos amanhã com o segundo encontro. Não. É verdade. É verdade. Mas eu não sei se estamos convencidos disto. Posso contar uma história? Pois, a Posso contar questão uma é, sim, Posso é contar o uma história? convencido. Estamos convencidos disto, da necessidade da oração. A história que eu conto no sítio que eu encontrei dizia que era verdadeira. Não posso afiançar porque não foi passada aqui. Foi lida e escrita no contexto de outro país, neste caso Estados Unidos. E a história é assim. Numa daquelas, digamos, cidades pequeninas, mais rurais, alguém decidiu colocar e criar um bar para vender álcool. E os cristãos daquela terra não gostaram nada da ideia, não lhes agradou nada essa ideia de ter ali um bar para vender álcool, por tudo que poderia vir associado. Então o que é que fizeram? Aquilo que fazem muitas vezes, aqui em Portugal não se usa muito, mas noutros países lá particularmente usa-se, nas clínicas de aborto, a gente à porta a rezar e a convencer pessoas para não o fazer. Então o grupo de cristãos decidiu fazer a mesma coisa. Pôs-se à porta lá do bar, a rezar, a rezar, a rezar, a pedir ao Senhor para que aquele bar, que já estava aberto, fechasse. Acontece que um dia veio uma violenta tempestade, daquelas que de vez em quando vemos também nos Estados Unidos, e um raio queimou o bar. Acabou-se. O dono do bar não ficou satisfeito com a situação e então colocou o grupo de cristãos da oração, que iam para a sua porta a rezar, em tribunal. E no tribunal, naturalmente, cada um arranjou o melhor advogado que tinha para se poder defender. O dono do bar e esse grupo de cristãos orantes que não queria e que ia para ali todos os dias ou todas as semanas rezar. O juiz ouviu uma parte, ouviu outra parte e, no final, cada um tentou apresentar as suas razões. O do bar dizendo que a culpa era dos cristãos, porque estavam lá a rezar por aquilo. Os cristãos dizendo que não são eles que mandam nem nos temporais, nem nos trovões e, portanto, não tinham nada a ver com o assunto. O juiz chegou a esta conclusão no final. De uma coisa eu tenho a certeza. O dono do bar acredita no poder da oração, mas os cristãos não. Estamos convencidos? Certo? Essa dificuldade em acreditarmos no poder da oração tem os seus fundamentos em quê? O que te parece? Porque é que nós todos reconhecemos esta prioridade, mas acrescido de que é o próprio Jesus que nos confirma essa prioridade e nós sabemos-la também de uma forma teórica, vamos dizer assim, e porventura também de uma forma prática, vamos admiti-lo, que também o reconhecemos no nosso dia-a-dia. Mas, ou será que realmente ela é uma prioridade e ela está presente nas comunidades como uma prioridade e nós estamos aqui também a inventar a história do bar para trocar um pouco isto? Parece-te que as nossas comunidades estão enraizadas numa prioridade da oração, numa cultura da oração, ou estamos a caminhar para lá? Não me parece, honestamente. Não me parece. Rezamos, temos a liturgia, mas creio que podemos e devemos fazer muito mais. A minha dúvida é esta. Porquê é que os nossos cristãos rezam e o que é que esperam quando rezam? O que é que a oração pode fazer na nossa vida que tenha um impacto tão grande que nos faça dizer, sem isto eu não posso viver? Lembro-me que aqui há uns anos atrás, quando nós organizávamos também algumas atividades, chamámos uma vez, creio que foi a irmã Ângela, da Aliança Santa Maria, creio que não estou enganado, e que disse assim aqui neste palco esta frase que eu nunca mais esqueci. Não me entendo sem a oração. Foi assim que ela disse. Não me entendo sem a oração. E não sei se... Porque se eu for ao ginásio, eu vejo os efeitos daquilo que faço. E não sei qual é a expectativa que nós temos em relação à oração para tentar perceber se de facto vale a pena ou não rezar. Se eu espero determinado tipo de coisa e porque não acontecem eu desisto, ou porque não sou capaz de ler a presença de Deus que passa na minha vida, de que forma é que passa, de que forma é que eventualmente a oração altera
a minha vida? Será que me disseram, por exemplo, que a forma como eu rezo está errada? Mas há uma forma certa de rezar? O livro que eu citei há pouco começa por esta frase: todos podem rezar. Mas há uma forma certa de rezar? Não estou a falar da liturgia, do sacramento, da Eucaristia, etc., que tem uma forma certa de rezar, a liturgia das horas. Mas depois o resto, a nossa oração pessoal, a nossa relação com Deus, há uma forma certa? Há uma gramática certa para nós dizermos as palavras certas? Caso contrário, nem Deus nos ouve, nem nada chega ao seu coração? Se calhar às vezes esse é um impedimento, não é? Nós achamos que tem de haver uma forma direitinha de rezar, uma forma muito certa de rezar, e se calhar não progredimos na oração porque nos perdemos, se calhar, na busca daquilo que não existe, digamos assim, porque não é real, não é nosso, não é? Não sei se são, permita-me esta expressão, com toda a fraternidade, se são teias de aranha que vão colocando nas nossas cabeças, e na realidade o verbo que nós podemos usar aqui, em vez de complicar, é: esperemos que esta semana ajude a descomplicar. Porque às tantas, cada um ao seu jeito, há de fazer oração. É aquela que queria, mas talvez seja uma oração que é real. É a sua vida que reza, não é? Podemos ajudar as pessoas a ir mais longe? De certeza absoluta que podemos. Podem as nossas comunidades pensar em qualquer coisa de mais concreto que ajude a que cada um sinta ainda mais, aqui no sentido positivo, o peso, a necessidade da oração? E a oração não é isto mesmo? Não é uma necessidade de amor? E por isso nós vamos ao encontro do Senhor? Mas também a oração não é uma necessidade do amor? E portanto nós não podemos não rezar porque o amor é assim que se manifesta, não é? Exatamente porque eu preciso do amor de Deus, portanto a oração é uma necessidade de amor. Eu falo com o Pai, ou com o Filho, ou com o Espírito Santo, porque preciso desse amor. Mas exatamente também porque amo, eu não posso não rezar. Porque não rezar é exatamente mostrar que não amo. E eu creio que isto é importante para nós percebermos a oração não como uma obrigação, porque não vai acontecer nada. Eu não sei se será este o efeito da pandemia, que muita gente desistiu ou deixou de participar na Eucaristia e vai fazer as contas. Não aconteceu nada, até tenho trabalho. Não veio nenhum raio. Não veio nenhum raio, exatamente. Está tudo pacífico. Não precisei disto, nem sentia falta disto. Mas é assim que as coisas funcionam. E, portanto, há alguma forma de nós ajudarmos a perceber o impacto que a oração pode ter na nossa vida, tentando descomplicar muitas das coisas que nos meteram às vezes na cabeça, se não for desta forma, se não for daquela, com estas palavras, com não sei o quê. E, sobretudo, eu acho que é importante ajudarmos as pessoas a tentar descobrir por onde é que Deus passa na nossa vida, não é? Nós estamos habituados a fazer oração para a frente, isto é, eu peço coisas para acontecerem amanhã. E se até estiver atento, até sou capaz de perceber se elas aconteceram. Mas temos muita dificuldade em fazer oração para trás. Porque aquilo que nos ensinaram, mais uma vez, a fazer oração para trás é aquilo que se chama o exame de consciência. E aqui no seminário, o que nos ensinaram, com o devido respeito e muito amor que nos tinham, na altura, era acrescentar coisas ao exame de consciência. Levantei-me com prontidão, veja lá o que é um catrai a 10 anos. Levantei-me com prontidão, vesti-me com modéstia. E, portanto, o que é que nós fazíamos? Todas as noites, cada um fazia o seu exame de consciência, foi assim que nós aprendemos. E se hoje era o número 14 a fazer o exame de consciência, amanhã era o número 15 e depois o 16. Era um de cada vez. E cada um tentava inventar mais coisas no exame de consciência. Mas era propriamente mais à procura destas minudências, estas coisinhas, e não propriamente para perceber onde é que Deus passa na minha vida. Por isso é que eu gosto muito da espiritualidade inaciana, neste sentido. De ajudar a descobrir Deus nas coisas, onde é que Deus me fala? Nas minhas emoções, nas coisas boas que tenho cá dentro, nas coisas más, nas pessoas que estão à minha volta. E isso também nos obriga a estar bastante mais atentos a tudo aquilo que nos acontece. E como disse, quando nós rezamos para a frente e as coisas não acontecem, nós desanimamos. Às tantas, se olharmos para trás, como alguém dizia, quando se reza, num curso de oração que nós fizemos, eram os 3 semáforos. Às vezes Deus dá-nos logo luz verde e as coisas acontecem. Às vezes dá-nos vermelho e parou, não vale a pena. E às vezes dá-nos amarelo, como quem diz, não está na hora certa. E a gente depois percebe. Mas para isto também precisamos, na realidade, este exercício diário
de parar, olhar a nossa vida, não está propriamente à procura destes pecados neste género, não é? Olha, hoje fiz 7 vezes aquilo, tive 7 pensamentos de não sei o que mais. Enfim, cada coisa no seu sítio, para o exame de consciência, para a confissão, mas este olhar, o tecido da nossa vida de todos os dias para tentar perceber onde é que Deus nos fala. Porque eu estou convencido disto. Vocês acham que Deus deixou de nos falar? Então temos que o descobrir, não é? Deus fala-nos. Ele nos calou. Nós somos seus filhos, portanto é impossível que Ele esteja calado. É impossível que Ele esteja calado. Então somos nós que talvez não tenhamos ainda descoberto toda a riqueza dessa escuta. E agora, ao ouvir-te, voltou-me de novo o pensamento da questão do amor, porque falavas que não estávamos convencidos. Será que nós não estamos convencidos que Deus nos ama? Se calhar será essa a primeira reflexão a fazermos mesmo neste contexto. Eu até vou parafrasear o programa e dizer: onde há amor, há oração. É isso que entendi esta tua partilha, que se nós nos convencermos de que somos amados de Deus, a oração surge com naturalidade. Eu caso que se podia aplicar a metáfora matrimonial, certo? Onde há amor, há namoro, não é? Há relação, há comunhão, há diálogo. Não é esta a nossa relação com Deus? Por isso é que se defende muito, e eu acho que é importante, que nós também, para além destas coisas todas que estamos a fazer, precisamos de trabalhar com os adultos a imagem que têm de Deus. A imagem que têm de Deus. Porque isso é muito importante para nós, para percebermos afinal com quem estamos a falar, quem temos diante de nós. Ele precisa das nossas orações. Há um prefácio da missa, da liturgia, por isso não é na Marizia, que diz mesmo isto. Os nossos hinos de bênção, nada aumentando a tua infinita grandeza, portanto Deus não precisa de nada que estamos a fazer. Deus não precisa das nossas orações. Está lá na liturgia um prefácio e diz mesmo isto, assim de forma clara. Os nossos hinos de bênção, portanto os nossos louvores para ti, nada aumentam a tua infinita grandeza. No entanto, nós dizemos que é nosso dever e nossa salvação e que precisamos disto. Portanto, que Deus é este que espera, no fundo, esta nossa relação com Ele. Que relação é que Ele espera? E, no fundo, qual é, e eu volto atrás porque acho que é importante também, aquilo que nós esperamos obter quando rezamos. Porque quando vou ao ginásio, não vou. Quando vou ao ginásio, sei o que espero obter. Certo? Mas olha que também demora muito tempo, às vezes, até nós nos convencermos que precisamos de ir ao ginásio. Também. E às vezes nem assim. E quando nós nos convencemos, as coisas acontecem. De facto, acho que é muito importante termos bem presente isto. O médico manda-nos beber água e nós, só quando nos convencemos, não sei se já vos aconteceu isso, mas aconteceu também comigo, que eu que andava sempre com problemas de ácido úrico, o médico dizia-me que eu precisava de beber mais água. Mas a verdade, só quando eu tomei a consciência interior de que precisava de beber mais água, quando comecei a beber e quando comecei a tomar nota no calendário quanta água eu bebia por dia, eu consegui, ao fim de alguns meses, beber 2 litros todos os dias. Parecia-me muito 2 litros de água. E se calhar agora bebo 3 litros de água. Mas tive que fazer este exercício. É Demorou meses, muitos meses, até eu me convencer. Depois, convenci-me, comecei a beber. E comecei a tomar nota para eu ter noção exata de quanto é que eu bebia. E, autenticamente, num calendário, eu tomava nota com este propósito. Nos primeiros 6 dias, eu tenho que beber 1,5 litro. E houve um dia que eu tive que beber 1 litro sem parar, para cumprir, porque não tinha bebido durante o dia. Mas a verdade é que agora eu bebo naturalmente os 2,5 litros todos os dias. Convenci-me, comecei a praticar, conferi a prática que estava a fazer e agora não preciso de tomar nota, não preciso, até o próprio organismo me pede para rezar, para beber também. água.
Faz sentido isto também sim, na nossa faz. prática, na nossa vida, não é? Há algo que tem que mexer connosco a partir de dentro. E nós às vezes olhamos as coisas de fé, as coisas da oração, dos rituais, da liturgia, como práticas exteriores. Que nós estamos presentes, que cumprimos, mas que não mexem cá dentro connosco. Há pouco falavas das emoções, se calhar tem a ver com isso também. Sim. Não sei se fruto daquilo que nós hoje somos e daquilo que a sociedade também nos pede e da cultura em que vivemos, estamos à espera que a oração funcione mais como uma espécie de multibanco. Mete-se o cartão, marca-se o código e o dinheiro sai. Portanto, eu telefono lá para cima, permitam-me esta linguagem e fico à espera que as coisas aconteçam. Ou se a oração, por exemplo, em vez de ser para pedir, como uma frase que eu vi uma vez que acho que é muito interessante, em vez de ser para pedir que eu fique com um peso mais leve, seja pedir para que eu fique com umas costas mais fortes. Não é? Também pode ser para isso às vezes. Ir ao ginásio, aí está. Exatamente. Bate tudo no mesmo. É mesmo isso. Faz sentido. Então todos podem rezar. O que é que nos queres dizer com esta pergunta, também a exclamação? A partir, há pouco referias de uma leitura que fizeste. Quais são as observações que podes partilhar connosco? Eu penso que podemos dizer, pergunto-te, todos podem rezar? Eu acredito que sim, todos podem rezar. Como todos podem andar de bicicleta, como todos podem tocar piano, todos podem tocar trompete. Nesse livro que tem esta frase desse padre jesuíta James Martin, a primeira frase do livro é mesmo esta, e depois a primeira parte do livro, logo a introdução praticamente e o primeiro capítulo, é um elenco das 10 razões que as pessoas usam para dizer que não podem, que não sabem, que é complicado. Qual é a primeira razão? Não tenho tempo. Não me ensinaram. Não me ensinaram. A primeira razão que aparece, Errei. não me ensinaram. Por isso é que eu digo, todos podem rezar, podem, como todos podem tocar piano, desde que também sejam ensinados. A primeira resposta... A primeira razão que aparece lá, de facto, é esta. Não me ensinaram. Depois vêm outras, isso é para os santos, isso é muito complicado, desliguei-me da religião, disseram-me que a forma como eu rezava não estava correta, então eu senti que estava tudo perdido, tiraram-me o tapete e desisti, outros dizem que são preguiçosos, etc. Tem mais algumas razões. Mas a primeira que aparece logo é esta. Não me ensinaram. Onde é que vocês foram ensinados a rezar? Quem é que vos ensinou a rezar? Qual é a paróquia que tem aqui um curso de oração que ajuda alguém a ensinar a rezar? E voltamos ao mesmo, voltamos ao princípio. E Jesus diz, sem mim nada podeis fazer. E nós dizemos até que, é uma frase que creio que está na livraria Diário de Mim, não sei se está aqui o Padre Tiago, tenho a certeza, mas acho que tem lá uma frase que diz assim, a oração é para a vida espiritual o que a pulsação é para a vida do corpo. Não sei se está aqui o Padre Tiago, alguém da livraria, está? Está ali a Nádia. Tem lá essa frase, não tem? Elas trabalham tanto que nem vê as frases estão na livraria. Mas acho que lá na livraria Diário de Mim tem lá essa frase. O Padre Tiago, agora com esta remodelação que fez, pôs lá algumas frases. E acho que está lá, se não me engano, foi lá que eu a vi, creio eu, esta frase. A oração é para a vida espiritual o que a pulsação é para a vida do corpo. Não é? Se isto é essencial, se a oração é para a vida espiritual o que a respiração é para a vida do corpo, como é que nós não temos um sítio nas nossas comunidades onde se possa aprender a rezar? Consideras que, para além da prática ritual que temos, e nós católicos muito centrados na dimensão sacramental e da Eucaristia, consideras que este tempo nos convida a criarmos, vou chamar-lhe assim, e mais à frente já iremos voltar aí também, escolas de oração, oportunidades específicas para aprendermos a rezar? Quem daqui gostava de participar no curso de oração? Para aprender a rezar? Os lá de casa que digam também através do Zoom, quem pensa. Porquê é que vocês gostavam de aprender a rezar mais? Ou rezar melhor? Talvez porque a experiência que já vão fazendo da oração já é gratificante, já é sinal de comunhão com Deus, certo? Mas é possível ir mais longe. Permitam-me outra história, esta é verdadeira e passou-se estamos em outubro, 2 meses, princípio do mês de agosto. Eu fui convidado para participar aqui na paróquia de Nogueira, na missa nova, agora chama-se Missa de Apresentação à Comunidade. Quando nós éramos padres, no princípio chamava-se a Missa Nova. Era a nossa primeira missa diante da comunidade, digamos assim. Até lá andávamos meio escondidos, até celebrar a primeira diante da gente. Então foi aqui na paróquia de Nogueira, e no final, naquele momento em que o
estava lá o Presidente da Câmara, dirigiu uma palavra de saudação, mais algumas pessoas, eu também. Creio que das últimas pessoas a dirigir uma palavra de saudação ao Padre Novo, ao Padre Miguel Rodrigues, foi o pároco, o Padre Simon. Não sei se ele está aqui hoje, que ele disse que vinha aqui, o Padre Simon. Eu ouvi o que ele disse. E o que ele disse foi isto. O mais importante da tua vida é rezar. Porque a partir do momento em que deixares de rezar, vais considerar que tu é que és o dono disto tudo. E o dono disto tudo não és tu, é o Senhor Jesus. Tu não és o dono da obra, não és o dono da paróquia, não és o dono das pessoas. Portanto, quando deixares de rezar, foi assim que disseste, Simon, quando deixares de rezar, é sinal de que tu já tomaste conta de tudo. E isto não é teu. Ou a paróquia para onde fores, na altura já estavam nomeados, certo? A paróquia para onde fores, não é tua, nem as pessoas são tuas. Não és tu o dono da missão. O dono da missão é o Senhor. E, portanto, se tu deixares de rezar, é sinal que já tomaste conta disto tudo. Isto é meu agora. Eu faço como quiser. A quem é que consultas para fazeres o que quiseres? Porque a nossa preocupação mesmo em termos pastorais, qual é? Fazer mais pessoas. Queremos renovar a igreja, é a palavra de moda que usamos. A nós próprios também temos esta questão da renovação. Mas quem é que nos renova? Não é? Quem é que nos renova? Por isso é que nós queremos começar esta jornada também por aqui, pelo tema da oração, que provavelmente há a ter desenvolvimentos nos próximos anos. Quem é que nos renova? Não é? Quem é que vai fazer este trabalho interior de nos renovar? Eu acho que nada terá impacto na nossa vida, nem nas nossas comunidades, se a nossa relação com Jesus não é nada de profundo, de íntimo, de contínuo. Andamos a fazer o quê então? Não é? Para quem é que nós trabalhamos? E agora já não é só para o Padre Miguel, é para nós todos. Para quem é que nós trabalhamos? Quem é o dono da obra que nós dissemos que, Senhor, eis-me aqui, podes enviar-me, faz-me instrumento disponível para ti. Abençoa só o trabalho que eu estou a fazer, porque é o teu trabalho, não é? Quem é que é o dono da obra que nós fazemos? E eu acho que a renovação também vem daqui, não é? Quem é que nos renova? Onde é que nós vamos buscar esta renovação? Que trabalho interior é este que eu preciso de fazer continuamente? Porque a renovação não é só de agora. É de sempre, não é? Mesmo que nós tenhamos até, imaginem que tínhamos de um momento para o outro, louvado seja o Senhor, o Espírito Santo, o dobro das pessoas na igreja. Deixámos de falar da renovação? Porque já não... Mas isto não é, digamos, o exercício contínuo da nossa vida. É o próprio Senhor Jesus que o disse, eu farei novas todas as coisas. Não é de facto este o nosso exercício contínuo de deixarmos constantemente que o Senhor nos faça olhar para a vida, para as coisas de uma forma nova? Mas ou procuramos o Senhor, ou então, diz lá o final do Sermão da Montanha, estamos a construir sobre a areia, não é? Sim, e de facto a renovação, temos-lo dito também, é permanente, é a conversão contínua, como um processo que nos acompanha sempre. Essa expressão que usaste podia substituir bem o que está lá. Renovação inadiável como conversão inadiável, não é? Porque continuamente precisamos de nos recentrar naquilo que é fundamental. E estes projetos que nós conhecemos, que já os trouxemos aqui noutras ocasiões, por outras temáticas também, há um conjunto de mecanismos de renovação, até algumas propostas já solidificadas, que todas elas insistem também nesta prioridade. Nós escolhestes 4 que vais partilhar connosco, como poderiam ser outras, mas destas 4, a Pastoral de Geração, o Rebuild, a Reconstruir, a Renovação Divina, Paróquias Vibrantes, colocam-nos diante desta prioridade, que nos traz também de novo a responsabilidade que nós queremos para estas nossas comunidades, de fazermos da oração a prioridade da nossa vida, para não criarmos aqui umas offshores e para lá transferirmos todos os nossos bens, mas focarmos-nos no Senhor. O que esta Pastoral de Geração nos diz sobre a prioridade da oração? Nós decidimos trazer para aqui estas pequeninas reflexões para dizer o mesmo em todas. Embora com acentuações diferentes, mas é mesmo em todas. E, portanto, isto não foi propriamente para nem complicar a vida a ninguém, nem para mostrar a nossa sabedoria ou a quantidade de leituras que fazemos ou deixamos de fazer, mas para dizer uma coisa muito simples. Qualquer um destes projetos de renovação pastoral, particularmente os 3 primeiros,
o quarto, que diz paróquias vibrantes, é mais uma recolha em cerca de 250 paróquias, e para perceber o que é comum em todas. E todas fazem a mesma coisa. Oração. Sempre. Seja da forma que for, oração. Por exemplo, este primeiro, de uma forma muito simples, a proposta que apresenta, vejam esta expressão, comunidades solidamente ancoradas na vida espiritual. A primeira proposta que apresenta de renovação pastoral, faz falta catequese, faz falta melhor música, faz falta melhores homilias, faz falta mais evangelização para perceber os sacramentos, não sei o que mais, de acordo, mas o ponto de partida, sempre o mesmo. Comunidades solidamente ancoradas na vida espiritual. E depois eles começam só para perceber a riqueza do que está aqui por trás e daquilo que nós podemos e precisamos eventualmente fazer nas nossas comunidades. Iniciar os responsáveis pastorais à vida espiritual. Eles não começam por dizer nós precisamos que os nossos catequistas saibam dar melhor catequese. É fundamental, não se discute. Mas o ponto de partida não é dar melhor catequese. Porque o problema, se é que há um problema, não está nos materiais catequéticos, não é? Está no tal arder para iluminar. No tal, como cantávamos, incendiar a alma. Depois a seguir, iniciar a oração interior. Oferecer formação para a oração de contemplação. Ficar em silêncio, eu o Senhor. Propor a adoração eucarística. Iniciar as crianças e os jovens à oração e à vida espiritual. O ponto de partida é este. Porque a tendência que nós temos é, na paróquia, há um trabalho, precisamos de um trabalhador, arranjamos o trabalhador. Pronto, está feito. Quem cuida desse trabalhador? Como é que nós podemos alimentar a vida espiritual desse trabalhador? Como é que os líderes de uma comunidade, particularmente os seus párocos, podem? Porque afinal voltamos ao mesmo. Estamos a cumprir o que é. É uma missão que nos vem da parte do Senhor e que é também nosso reflexo de amor a Ele e por isso fazemos esse serviço. Ou cumprimos uma tarefa e depois ouvimos aquilo que vocês todos sabem. A tarefa terminou, a pessoa desaparece, passado algum tempo a gente encontra noutro sítio qualquer e diz de facto foi muito bom que andei por lá, mas a tarefa terminou. Porque a tarefa terminou porque não conseguimos agarrar cá por dentro. Não é? E portanto esta pastoral de geração, a primeira proposta que faz é mesmo isto. Depois, ou antes de tudo o resto. O que é preciso fazer, o que é preciso saber, é isto. A nossa relação com Jesus. Há uma paróquia em França que os pais e os catequistas, mas a abordagem foi dos próprios pais, ou das mães, ao padre, ao pároco, para a renovação da catequese, para introduzir novas dinâmicas, mais atividades. Isto há uns anos já passados. E o padre teve esta feliz intuição de dizer, muito bem, então sábado, às 9 horas, cá estamos e vamos começar a construir um modelo diferente de catequese. E lá foram os pais entusiasmados e os catequistas. E o que é que aconteceu? Ele levou-os à igreja, fez a exposição do Santíssimo Sacramento e estiveram ali em oração 1 hora. No sábado seguinte, outra hora, e assim uns meses largos. E depois tudo aconteceu sem ser necessário introduzir novas atividades, porque elas surgiram a partir daí. Isto é de facto impressionante. Nós percebermos o foco do ritmo das nossas preocupações. E prioridades. Que, como acabavas de dizer, temos falta de um catequista, ok, rezamos, a ver se nos aparece um raio, a ver se nos aparece um catequista, a ver se alguém se disponibiliza. Batemos à porta de alguns corações, mas se calhar nunca levámos até, por exemplo, esta necessidade à oração da comunidade, a essa experiência de rezarmos juntos para que surjam novos serviços, novos ministérios nas nossas comunidades. A prioridade normalmente é pedir a alguém que nos ajude, como dizias, não é? Fazer coisas. Para responder àquela necessidade. Sim. Será que nós teríamos coragem de parar isto durante alguns meses para rezarmos todas as semanas 1 hora, em vez de nos preocuparmos em responder ao imediato das nossas ações? Se estivermos convencidos, é verdade, se estivermos convencidos, como ao dono do bar, do poder da oração, acredito que sim. Mas não sei se estamos convencidos disso. Não sei se estamos convencidos disso.
Acho que estamos mais convencidos de que precisamos destas coisas todas, de mais programas, mais coisas. Eu continuo a achar que, agora usando a palavra desta noite, que nós complicamos tudo. Estou convencido que as coisas devem ser muito mais simples do que aquilo que nós as fazemos. Estou convencido que o Pai do Céu, no seu bom humor, se há de rir muitas vezes destes filhos que aqui têm aqui por baixo, que complicam muitas coisas, quando ele deve estar mesmo assim a dizer: era tão simples. É tão simples. Sentai-vos na minha presença, gozai da minha presença. Mas acho que nós, depois, com este afado de fazer mais coisas e mais coisas e mais coisas e mais coisas, às vezes o meu colega diz isso: se olharmos para o Evangelho, Jesus era muito mais simples. Mas nós agora temos programas disto, mais grupos daquilo, mais grupos não sei o que mais. E vamos crescendo. E a máquina fica pesada. Não sei. Voltando... Se é de facto um segredo, estou convencido que não é simples quem quer. É só quem sabe sê-lo. Não é simples quem quer. É só quem sabe sê-lo. E, portanto, nós precisamos talvez de recuperar um bocadinho esta simplicidade, esta arte de saber parar. Nós próprios temos dificuldade. Nós próprios, eu falo para mim também. Temos muita dificuldade em parar. E parece que quando paramos... Vejam, hoje deve estar imensa gente aí a tomar Xanax porque as redes sociais bloquearam, certo? Pelo menos quando eu vim para aqui há 4 ou 5 horas que não estavam a funcionar. Deve haver gente aí a estrebuchar aflita porque... E agora o que é que eu faço? Porque não está nada a funcionar, não é? E dentro de nós está esta eletricidade toda, esta tensão toda, mexe daqui, mexe daquela, não sei o quê, quando a gente diz assim, não, parou. O certo, e eu falo isto pela experiência que eu vou ouvindo de algumas pessoas da comunidade, que é, quando convidamos as pessoas a parar por algum tempo, nem que seja por um fim de semana, as resistências ao princípio são sempre as mesmas, não é? Primeiro que a gente tira a ficha para desligar o motor, é o cabo dos trabalhos. Mas depois de um dia, ou um dia e meio, quando às vezes faz uma experiência de retiro espiritual de um dia completo, e uma parte do domingo, as pessoas dizem-nos assim: olha, sabe, Padre Sérgio, quando eu vinha para casa, da autoestrada, porque às vezes fazemos na zona da Apulia, ao vir para casa, só dizia assim: quem me dera poder fazer imersão de marcha, não, que é perigoso, mas quem me dera poder voltar para trás e começar tudo de novo. E as pessoas fizeram, pela primeira vez na vida, uma experiência de retiro, de parar, com mais um bocadinho de silêncio, e sentiram a necessidade disso. Todos dizem o mesmo, que ao princípio é terrível. Porque, na realidade, tanta eletricidade cá dentro, que não sei se é parecido com o vulcão de La Palma, que explode por todos os lados. Agora, quando depois se para e se desliga um bocado, eu acho que até recuperamos tudo. Até a saúde recuperamos, desta atenção, deve ser tudo uma maravilha. Mas nós não estamos. Eu acho que é uma questão de cabeça, não é? Estamos de tal maneira já formatados neste mundo para fazer e mais coisas, mas quando paramos... E agora, o que é que a pandemia obrigou-nos a parar e a nossa primeira preocupação foi fazer coisas. Foi fazer coisas, é. Foi logo querer fazer coisas. Inventar coisas. E andávamos meses e anos a dizer a necessidade de pararmos, de reconfigurarmos alguns modelos. E a primeira tentação que tivemos e prática que tivemos foi de encontrarmos maneiras, o digital, por exemplo, para de imediato fazermos exatamente o mesmo que estávamos a fazer. Isto é um ponto também sintomático que merece o nosso Então estamos sempre com o acelerador a fundo. Sempre. Seja pelo que for. Estamos sempre com a tábua no fundo. E parece que se não estivermos, se não estamos bem. Parece que a vida... Temos que desconstruir de facto. O Papa diz, e nós temos no programa pastoral, veio a propósito até da temática que usámos no Laboratório da Fé deste domingo. Jesus era um mestre do perder tempo. E nós achamos que perder tempo é um pecado. Não é? Quando quando eu olho para o meu dia, tenho uma inclinação para olhar alguns tempos como tempos que foram desaproveitados, porque pareceram perder tempo. Mas o Papa diz-nos, Jesus era um mestre do perder tempo. Aplicamos isso também, se calhar, aqui. Se nós começarmos a olhar para a oração sem nenhum propósito, mas para perder tempo, o que te parece? Vamos começar a pensar em rezar para perder tempo. Se calhar é capaz disto começar a convencer-nos de que vale a pena perder tempo. Vale a pena rezar. Está aqui o Córnego Hermenegildo, creio eu, ele manda-me uma frase em inglês que diz assim: és capaz de gostar muito desta frase, que dizia assim, a propósito disto, nós temos de estar sempre a fazer. E quando nos interrompem, a gente fica chateado. Ele dizia assim: eu ficava chateado com as interrupções até que percebi que o meu ministério era exatamente esse. O das interrupções. Isto é, vê uma pessoa, lá vem outro mais um. Oh, meu Deus. Passado um bocado, eu não faço o que preciso. O que eu acho que preciso, às tantas é mais isso, não é? O que eu acho que preciso. E de facto, essa expressão porque dá a entender que nós,
Queremos nossas coisas, sentamos à secretária, ai daquele que se meter comigo neste momento, porque eu quero fazer estas coisas. E, portanto, toca o telefone, depois aquela pessoa quer isto, depois aquela pessoa quer aquilo. Se o padre precisa de mais 5 minutos, o padre precisa de não sei o que falar consigo. A gente chega ao final do dia, não é? E às tantas o nosso ministério é mesmo este. O das interrupções. O deixar que seja Deus a marcar o nosso ritmo e a confiarmos mais nele. E talvez a chegar ao final do dia, aquilo que eu falava, a oração do olhar para trás, não é? Esse exame, como dizem os inacianos, um exame para tomar consciência, não é? Não provavelmente o exame de consciência como aprendemos aqui à procura dessas coisitas que fizemos, não sei o quê, quantos pensamentos, não sei o que mais, quantas vezes me distraí na oração. Mas à procura da presença de Deus. E tentar perceber porque é que aquilo aconteceu. Ou talvez, eu há pouco dizia que a oração, em vez de nos aliviar o peso, tornava-nos as costas mais fortes. Talvez seja perceber mesmo isto. Porque é que o Senhor me pede aquilo naquela hora? E se eu acreditar que é Ele que está no controle de tudo e não eu, mas é que nós queremos ser nós, não é? Se eu acreditar que é Ele que está no controle de tudo e não eu, então provavelmente as coisas são diferentes. Prego bem, não prego, é tão fácil dizer isto, não é? Agora, depois, no dia-a-dia, a gente diz assim, não, pronto, eu tenho que fazer este trabalho agora. Não, aquela pessoa pediu, aquilo é prioritário, se ela pediu, por alguma razão. E, portanto, perceber os tempos de Deus nos nossos tempos e aceitar que o tempo dele que se revela nestas coisas todas, em quem está connosco, em quem nos pede um bocado de atenção, seja no que for, talvez seja o tempo que está correto e não o tempo pelo qual nós tentamos gerir a nossa vida e dizer, Senhor, se é isto que queres, olha, o que está à espera de ser feito há de ser feito de outra forma e há de acontecer de outra maneira. Mas eu vou deixar gerir pelo teu tempo. E avançando nestas propostas, sim, reconstruir, ou rebuild em inglês... Eu apenas salientaria 2 coisas ou 3 só para perceber que, como disse, o ponto fulcral é sempre o mesmo. A oração. Ponto e basta. De muitas formas. Por exemplo, esta proposta do Rebuild, em todos os trabalhos que a paróquia faz, todos, não se pode fazer nada sem oração. O poder da oração é o ponto de partida de tudo. Tentem perceber nos nossos grupos, nas nossas paróquias, se isto de facto é o ponto de partida de tudo. Ou se muitas vezes vamos começar a reunião. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como é no princípio, agora e sempre amém. Podem sentar, vamos começar a reunião. Estou a exagerar? Ele não vai responder por caridade para com todos, é melhor estar calado. Onde há amor e caridade é que está Deus, portanto é melhor não responder. Já fazer isto já é um avanço. em alguns. Por exemplo, depois esta questão da renovação divina de Padre James Mallon, há um foco muito claro na questão do Espírito Santo. Falou-se aqui há pouco e cantamos a presença do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo. Ele até brinca no livro dele a perguntar se nós somos unitários, binários ou trinários. Só rezamos a Jesus, se rezamos a Jesus e ao Pai, se rezamos a Jesus, ao Pai e ao Espírito Santo. Mas o que ele diz é mesmo isto. Ele até cita, permitam-me só esta frase muito pequenina do Papa Francisco. Sei que nenhuma motivação será suficiente se não arde nos corações o fogo do Espírito Santo. Uma evangelização com o Espírito é uma evangelização com Espírito Santo. O poder do Espírito Santo e da oração ao Espírito Santo. Vejam quanto é que se faz e quanto é que nós fazemos nas nossas orações, hoje por acaso fizemos muito bem, ao Espírito Santo. E no entanto, e agora falo também por experiência própria, quando as coisas estão mais complicadas, acreditem, não é como um multibanco. E leva o tempo que Deus acha que deve. Nunca é o nosso tempo. É sempre o tempo dele. Lá com a cor de semáforo que ele tiver. Mas garanto-vos, permita-me esta expressão, que funciona, funciona. Não funciona rezar o Espírito Santo? Que funciona, funciona. Que ele resolve as coisas, não tenham dúvidas. Não tenham dúvidas. O facto do poder do Espírito Santo... Voltamos ao mesmo. É sempre a mesma coisa. Nós é que complicamos, porque é verdade, porque achamos que está tudo em nós. Nós é que temos o poder, nós é que sabemos, nós é que temos a força. E esse é o nosso pecado original, não é? Exatamente. Nós é que achamos que somos Deus. E se nós passássemos na oração as coisas para as costas de Deus e lhe disséssemos, olha, desculpa lá, tu pedes-me para fazer isto, eu tenho este problema, mas eu tenho que passar para as tuas costas, porque isto é teu. Tu é que tens que ajudar a resolver. O que é que nós temos naquela oração que passa despercebida, depois do Pai Nosso, livrai-nos, Senhor, como é que é? Agora até me falhei. Não, a resposta final é, porque teu é o reino, o poder e a glória. Reparem no que nós dizemos, teu é o reino, o poder e a glória. Portanto, nada é nosso. Nada. Livra-nos, Senhor, todo mal, toda a perturbação, todo pecado. Porque teu é o reino, teu é o poder e é para a tua glória. Nada é nosso. O reino é dele, não é nosso. E disse muito bem o Padre Simon, o Padre Miguel, não é nosso. O poder não é nosso.
Por muito que a gente ache que está tudo nas nossas mãos, o poder não é nosso e muito menos é para a nossa glória. É tudo para a glória dele. Esta frase é muito pequenina, passa despercebida, mas devia situar-nos claramente naquilo que é o nosso trabalho. O reino é dele, o poder é dele, portanto, se o poder é dele, é ele que temos que pedir força e é tudo para a glória dele. Eu ia citar esta, e cito a alegria do Evangelho, no número 259, a propósito do Espírito. O Papa diz-nos isso mesmo: invoquemo-lo hoje, ao Espírito, bem apoiados na oração, sem a qual, oração, toda a ação corre o risco de ficar vã e o anúncio, ao fim de contas, carece de alma. Podemos fazer muitas coisas, aquelas tais prioridades que nós colocamos, prioridades pastorais, e esquecemos esta prioridade Que depois não tem impacto. perfumativa Depois, que está exatamente. antes de tudo isso, Sim. a força da oração. Só para nos alongarmos da última parte, eu queria salientar a última parte desta Paróquias Vibrantes. Porquê? Por duas coisas. Porque este foi um estudo que foi feito em paróquias dos Estados Unidos, paróquias católicas. Todos isto são paróquias católicas, ok? Não há problema com nada. São todos estudos e propostas pastorais de paróquias católicas. Trabalham de forma diferente. Nós vamos estudando porque queremos aprender com quem faz bem as coisas e permita-me esta linguagem dar frutos. Nestas paróquias vibrantes estudaram, de costa a costa dos Estados Unidos, da costa este a oeste, cerca de 250 paróquias para perceber o que elas faziam para serem paróquias vibrantes em crescimento. Entre muitos outros assuntos, que não vêm para aqui a propósito, um deles é da oração. Por duas coisas. Eles usam esta expressão, cultura da oração. Na paróquia existe uma cultura da oração. Portanto, tudo o que fazem é sempre apoiado na oração. O desejo de experimentar Deus, e consideram que a oração é o assunto mais crítico que têm para resolver. A oração é o assunto mais crítico que têm para resolver. E o que descobriram, na maior parte destas paróquias, nestas 250 paróquias, acho que são 246 para ser mais correto, o que descobriram foi isto. A maior parte delas apoia-se na adoração eucarística. Eu trouxe para aqui estes exemplos para perceber as diferenças. Nuns é mais o poder do Espírito Santo, noutros, em todos os grupos, em todas as atividades que a paróquia faz, há sempre a oração. Nestas paróquias vibrantes, o que fizeram foi, e o grande alicerce que a maior parte delas tem, é a adoração eucarística, diante do Santíssimo Sacramento. Há pouco eu falei na expressão sermos fortes, dizendo que o poder é de Deus. Permitam-me citar esta expressão, que não, neste caso até não é de um católico, o Charles Spurgeon, que não era católico, era protestante. Mas tem uma frase que eu acho que é muito interessante no contexto do que estamos aqui a dizer. Ele diz assim: uma igreja orante é uma igreja poderosa. Uma igreja orante é uma igreja poderosa. Mas isto parece-nos inútil, certo? Como é que somos poderosos quando estamos quietos e calados? Não é? Diante do Santíssimo Sacramento. Mas esta expressão que ele usava, a mim dá-me a pensar, uma igreja orante é uma igreja poderosa. E o raciocínio que nós temos não é nada disto, parece-me. É uma igreja que faz coisas, que tem mais não sei o quê, que não sei. Não quer dizer que não tenham que fazer, certo? Não vamos de férias a partir de hoje. Tranquilos. Mas pergunta-se, e vocês certamente devem estar a pensar tanto quanto eu, qual é o lugar que a oração tem na vida das nossas comunidades. Uma igreja orante é uma igreja poderosa. Neste caso, nesta última, neste último estudo, aquilo que ressalta é isto. Igrejas que se apoiam na adoração eucarística. Nós passamos a duas referências do Papa Francisco, também já aqui falámos sobre ele. Eu queria explorar contigo um pouco mais, voltarmos ao ano 2001, à celebração do jubileu, em que o Papa João Paulo II nos deixou este documento programático no início do novo milénio, onde nos apresenta para este milénio que estamos a viver 7 prioridades. Creio que são 7 prioridades. E a primeira é a santidade, como fonte, e depois a segunda é a oração. E fala-nos destas duas coisas, no número 32, 33 e 34. Fala-nos da arte da oração, assim começa o Papa, dizendo: este ano foi um ano jubilar, um ano de oração, e para a pedagogia da santidade há necessidade de um cristianismo que se destaque principalmente pela arte da oração. 2001, em que o Papa nos diz isto. Um cristianismo que se destaque principalmente pela arte da oração. E depois à frente, no número 33, diz-nos: as nossas comunidades, amados irmãos e irmãs, devem tornar-se autênticas escolas de oração,
onde o encontro com Cristo não se exprime apenas em pedidos de ajuda, mas também em ação de graças, louvor, adoração, contemplação, escuta, afetos de alma, até se chegar a um coração verdadeiramente apaixonado. O que nos dizes Amém. disto? O que é necessário então pensarmos para as tais necessidades que nós temos de ação, de fazermos, para correspondermos a esta prioridade desta arte da oração e de escolas de oração? Voltamos àquela pergunta que fizeste há pouco, a importância de termos momentos específicos nas nossas comunidades para ensinar a arte da oração. Se algum de vocês for ao médico e não for tão teimoso como o Padre Marcelino, o médico detecta o problema, o que é que vocês esperam que ele vos diga depois de detectar o problema? Tem que arranjar um remédio para curar, certo? Eu acho que a resposta aqui é esta. Não é? Se existe um problema, nós temos que encontrar uma solução. É isto. É isto que a gente espera se for ao médico. E se for ao médico e ele não nos fizer nada disto, o que é que a gente faz? Vai procurar outro que nos diga: o problema é este e a solução para o seu problema é esta. Eu acho que é isto que nós precisamos de fazer. Se estas coisas são para levar a sério, são para levar a sério, e se nós sentimos que nas nossas comunidades há esta dificuldade, se a oração tem este peso, este valor, esta necessidade, este fundamento em tudo aquilo que nós fazemos, então nós devemos perguntar: na tua paróquia, há algum caminho que te ensina a rezar? Esse caminho está a funcionar? Eu espero que com o trabalho destas 4 semanas e com a invocação do Espírito Santo, certamente vamos fazer todos os dias, agora mais que nunca, que cheguemos ao final destas jornadas e que consigamos encontrar um caminho que ajude quem tiver esta fome, que o possa fazer. Que encontremos um remédio para estes problemas. Podemos ir por aí fora. Quem é que não gostava de saber mais de Bíblia? Onde é que nas nossas comunidades, particularmente para os adultos, se ensina mais de Bíblia? E por aí fora. Portanto, eu acho que esta renovação nos deve ajudar a olhar para aquilo que é o essencial, sem multiplicar muito mais coisas, porque às tantas, se nós formos mais focados, não é? E mais assertivos naquilo que fazemos, a começar por aqui, pela oração, podemos ir mais longe, eventualmente ter mais frutos, ter comunidades muito mais fraternas, porque seguramente a oração há de amolecer e quebrar muito, permita-me esta expressão que eu tenho usado algumas vezes, do veneno, que era o que vinha das cartas de Tiago, não é? Do veneno que às vezes existe dentro de nós, para que seja o amor de Deus a curar-nos e a fazer aquilo que nós devemos ser, uma comunidade fraterna, próxima, acolhedora. Agora, para mim, depois do diagnóstico, e para não ficarmos naquilo que alguém dizia, que nós fazemos muitas vezes, que é uma espécie de paralisia analítica, analisamos e a seguir ficamos paralíticos, não nos mexemos. Então temos que pôr mãos à obra. E creio que aqui, no final desta jornada de reflexão pastoral, com esta prioridade, com esta atenção à oração, se nós conseguirmos apresentar alguma proposta que nos ajude, não é, a fazer um caminho com quem quiser, já é um ponto de partida. E provavelmente esses vão acabar por chamar outros para perceber esta frase que eu trouxe para aqui. Esta senhora é uma autora francesa de livros espirituais, que tem esta frase muito interessante, que eu acho que reflete tudo aquilo que nós sentimos muitas vezes quando rezamos. Ela diz assim: encontrar Deus nunca é uma obrigação, a tal necessidade do amor e de amor, mas depois ela diz assim: às vezes, esta frase é muito bonita, até arrasto os pés da minha alma quando estou a começar a oração, mas depois é tão bom. Às vezes até arrasto os pés. Porque isto também passa um bocadinho por uma coisa que nós estamos habituados, que se chama disciplina espiritual. Certo? Disciplina espiritual. Aqui o Padre Marcelino, sendo também teimoso no bom sentido, adquiriu o hábito e a disciplina de beber água certinha durante aqueles dias. Este procedimento tornou-se para ele um valor e agora já quase nem precisa arrastar os pés. É natural. Já lhe sai. Precisa daquilo. Não pode viver sem aquilo.
E eu acho que o que nós queremos chegar com a oração era a mesma coisa. Que se torne de tal maneira um valor que a gente diga, sem isto eu não posso passar. E sou disciplinado, porque este momento é para mim. E sem ele eu não posso passar. Obrigado, Padre Sérgio. Obrigado, eu.